Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao canal do Giga, se inscreva, deixa seu like e hoje é um dos comparativos mais aguardados dos últimos tempos. 6750 versus a 4060 Ti, e aí, qual que levou a melhor? Vem comigo. A RTX 4060 Ti que a gente testa é do fabricante Gigabyte, é o modelo Gaming OC. Essa placa ela tem uma temperatura média de 65 graus, o clock lá em cima, uma excelente temperatura. O consumo médio dela é de 145 watts. Ela apresenta 4.352 núcleos, 136 termos e 48 hops. Ela vem com 8 GB de VRAM, um barramento de 128 bits, PCI 4.0 x8. A banda dela é de 288 gigabits. O drive utilizado foi o último da Nvidia, que é o 536.4. A 6750 é um modelinho da MSI, o PCB Mac 2X OC. Eu refiz todos os testes com o novo driver da AMD, que é o 23.7.1. Essa placa tem um consumo de 210 watts, então de cara você observa que a diferença é interessante, 145 para 210, né? Então é uma placa que a exigência da 6750 com relação a fontes é a partir de 600 watts, né? A gente gosta de recomendar 600, 650 watts para 6750. Em compensação, a 4060 Ti, uma fonte de boa qualidade de 500 watts, você consegue rodar ela. Então tem essa questão, a 4060 Ti rodar em fontes mais simples, né? De capacidades menores. Uma 500 watts de boa qualidade já leva uma 4060 Ti, e aqui você vai ter que ter 600 ou 650 watts, tá? A temperatura delas está praticamente a mesma coisa, né? 65 contra 64. E essa placa também entrega um clock lá em cima, tá? O hotspot dela está excelente aqui na minha bancada de testes. Eu vi críticas a respeito dessas placas, mas pode ser algo pontual, porque na maior parte dos meus inscritos que comprou essa placa está elogiando bastante como uma placa fria. É uma plaquinha que eu acho sim interessante, inclusive a MSI ela tem uma das melhores garantias do Brasil e ela oferece 3 anos de garantia. Eu acho um modelo sim interessante. Ela apresenta 2.560 núcleos, 160 termos e 64 ROPs. Então quando a gente compara com relação a 4060 Ti, você vê que ela tem menos núcleos, no entanto ela tem mais termos e mais hops, né? E a gente sabe que tem uma questão de arquitetura e de tecnologia que são diferentes. 12 GB de VRAM, um barramento de 192 bits, operando em PCI 4.0 x16, tá? E quando a gente observa a 4060 Ti, ela tem, cara, 128 bits x8. Então, em Quad HD, a 6750 ela tem uma tendência a rodar melhor, tá? A superar a sua rival por conta do barramento de VRAM. E até hoje eu não consigo entender por que a 4060 Ti ela veio capada, né, pela Nvidia. Vai entender, cara, por que capar essa placa, cara? No momento que a VRAM tá tão barata, assim, é uma coisa absurda. E pelo lado da AMD, a AMD também capou a seu lançamento, que é a 7600. Então eu não entendo esses fabricantes, né? A gente não consegue entender. A banda de transferência de dados é 432 gigabits, então você observa que a banda da 6750 é bem superior à 4060 Ti. A bancada de testes é o 5800X 3D, B550 TUF AM+, duas Jazer 3200 superando série 16, um dualzinho 32, o SSD a leitura chega até 7400 MB. A Plague Tale Requiem 1080p nativo, nós temos aí para você no preset Ultra 65 contra 73, são 8 quadros que representa 12%. Ray Tracing ativado, ativando DLSS no qualidade e o FSR em qualidade, a gente tem 34 contra 59, é uma surra aí de 73%. Quad HD nativo no Ultra, a gente tem 49 contra 50, a gente tem agora um empate, né? Um quadro só de diferença entre as duas placas, o que é um empate. Agora descendo o preset alto, mantendo o Quad HD nativo, a gente tem 56 contra 57, mantendo aí 1 FPS na média e 2 quadros na mínima, também considero esse resultado um empate.
Assassin's Valhalla 1080p nativo, preset altíssimo, que é o ultra do jogo. A gente tem uma vitória da 6750 XT, 2 quadros apenas e 4 quadros aí na mínima, né? Quad HD nativo nesse preset altíssimo, que é o ultra, a gente tem um empate, 89 contra 88, apenas um quadro, né? Tanto na mínima quanto na média, então nós temos em quad um empate. Callisto Protocol 1080p nativo, preset Ultra, a gente tem 75 contra 87, uma diferença de 16% a favor da 4060 Ti. Brincando com o Ray Tracing no alto, né, no preset Ultra, a gente tem 62 contra 64. Me surpreendi, eu esperava muito mais da 4060 Ti e não, né, ficou pau a pau. Quad HD nativo preset Ultra, a gente tem 58 contra 68, são 10 quadros em favor da 4060 Ti, o que representa uma vantagem de 17%. Cyberpunk 1080p nativo, texturas no alto, preset Ultra, a gente tem 95 contra 98, apenas 3 quadros, uma vantagem pequena, né? A gente agora ativa o Ray Tracing no Ultra, tá? Mantendo o preset Ultra. A gente tem 54 contra 80. Aí você tem uma surra, né? Uma diferença absurda entre as duas placas. E Quad HD Ultra, Quad nativo, a gente tem um empate, 61 contra 61. Eu vou comentar mais o porquê desses empates no final das análises, tá? Dead Space Remake 1080p nativo, preset Ultra com Ray Tracing ativado, a gente tem 88 contra 97, uma diferença aí de 10%. A gente brinca agora em quad nativo, 1440p nativo, mesmo preset, a gente tem um empate, 61 contra 60, a gente tem um quadro em favor da 6750 e isso é um empate. Far Cry 6 1080p nativo com Ray Tracing, a gente tem 106 contra 112, temos uma diferença de 6 quadros, o que representa 5,6%. Quad HD nativo nesse mesmo preset Ultra com Ray Tracing, a gente tem empate. Diferença de apenas um quadro na média, 2 quadros na mínima, podemos considerar isso um empate. God of War 1080p nativo, Deus da Guerra, a gente tem 99 contra 89, uma boa vitória da 6750 XT, representando mais de 11%. Quad HD nativo, preset Ultra, e nós temos aí mais uma vitória da 6750 XT de 7 quadros, o que representa 10%. Hogwarts 1080p nativo, preset Ultra, a gente tem empate na média, apenas um quadro, mas o 1% da 6750 foi muito melhor. A gente agora brinca com Ray Tracing no Ultra, nesse preset Ultra, a gente tem aí uma vitória da 4060 Ti expressiva de 56%. Quad HD nativo nesse preset Ultra, a gente tem aí 63 contra 60, uma ligeira vantagem da 6750 na média e 1% muito superior da 6750. Red Dead 2 1080p Ultra, o preset aí tudo no máximo, sem gráficos avançados. A gente tem na tela 1080p nativo, 91 contra 90, a gente tem um quadro de diferença, então a gente tem empate entre as duas placas. Quad HD nesse mesmo preset Ultra, a gente tem 73 contra 71, a gente tem dois quadros em favor da 6750, uma diferença pequena que representa 2,8%. Resident 4 Remake 1080p nativo, preset Ultra do jogo com Ray Tracing no alto, tudo no máximo, as texturas a gente sempre testa em 2 GB, tá pessoal? Nós temos na tela 81 contra 96, nós temos aí uma vantagem boa para a 4060 Ti que representa 18,51%, né? São 15 FPS a mais, é bastante coisa. Quad HD nativo nesse mesmo preset, a gente tem aí 64 contra 71, a gente tem uma diferença de 7 quadros em favor da 4060 Ti, o que representa 10,9%.
Spider-Man 1080p nativo, preset Ultra com Ray Tracing no talo, a gente tem 93 contra 90, 3 quadros na média e 1% bem melhor da 6750 XT. Quad HD nativo nesse mesmo preset com Ray Tracing, a gente tem 75 contra 68, aí um couro da 6750 XT, né? Deu um couro bem dado, uma diferença de 10% e uma mínima muito melhor. The Last of Us 1080p nativo, preset Ultra, e olha que surra gostosa, cara. Olha isso, que pancadaria, hein, cara. 22 quadros, que representa 27% em favor da 6750 XT. Quad HD nativo nesse preset Ultra, a gente tem 58 contra 42, mais uma pancada forte, 16 quadros, que representa 38%. Por quê? Por conta do swap. O Ultra nesse jogo exige quase 12 GB, né? E aí a 4060 Ti abre o bico. Chegamos ao final dos nossos testes e a gente analisa primeiro o Ray Tracing. O que a gente fez? No review da 6750, eu rodei, por exemplo, Cyberpunk Hogwarts no alto e ela conseguiu entregar 60. Já fica a dica, tá? No entanto, como a 4060 Ti aguenta rodar no Ultra, a gente resolveu trazer o Ultra. E no Ultra, Cyberpunk Hogwarts a 6750 não conseguiu emplacar, né? O Cyberpunk ela foi quase. Já o Hogwarts ela deixou muito a desejar. Você observa uma distância do Ray Tracing pela placa da NVIDIA, que está na sua terceira geração de Ray Tracing, contra a segunda geração da AMD. A gente tem uma diferença média de 32% e 1% de 28%. E no review da 4060 Ti, a gente até mostrou que é possível trabalhar com Quad HD com Ray Tracing, tudo no talo, com o que? Com DLSS 3, que é um diferencial. Eu vou te mostrar agora nesses jogos o que a gente consegue fazer com essa nova tecnologia. A Plague Tale Requiem, DLSS 3 versus DLSS 2, tudo no Ultra com Ray Trace, a gente tem 59 para 99, é só 40 quadros, o que representa 67% de ganho. Quad HD Ultra com Ray Tracing e DLSS 3, a gente tem 20 quadros de ganho, que representa 42,55%, ou seja, você consegue jogar em quad com Ray Tracing tudo no talo. Cyberpunk DLSS 3 versus DLSS 2 1080p, a gente tem 79 versus 124, a gente tem mais de 40 quadros, que representa 50, quase 57%. Quad HD, nesse comparativo, a gente sai de 49 para 75. Então nós temos 26 quadros a mais, o que representa 53,06%. Realmente, assim, o DLSS 3 permite você jogar em Quad HD com Ray Tracing tudo no máximo. Hogwarts Legacy, comparativo DLSS 3 em 1080p, a gente tem 64 contra 101. Então nós temos aí quase 40 quadros, que representa quase 58%. Quad HD a gente também faz o comparativo, tá? Tudo preset Ultra com Ray Tracing. No Ultra a gente tem 49 contra 73, o que representa aí 24 FPS e uma diferença de quase 49%. Então DLSS 3 mais uma vez, a gente rodando Quad HD no máximo com Ray Tracing. DLSS 3, a gente tem como no truque de mágica um ganho de mais de 50%, 60% no 1%, isso é muita coisa. Essa tecnologia não está presente em todos os jogos. No entanto, a gente torce para que nos futuros lançamentos venha com essa tecnologia. Infelizmente, o Starfield, um novo jogo aí, o novo próximo lançamento, não virá com essa tecnologia. Então, muitos estão vendendo o DLSS 3 como a solução. Bom, é e não é. A gente ganha performance e faz você jogar com tudo no Ultra, com Ray Tracing no máximo em Quad HD, numa qualidade excelente. Esse é o trunfo do DLSS 3, na minha opinião.
Porque você observa que a 4060 Ti Quad HD com DLSS 2 ela até belisca, mas ela consolida a performance ativando DLSS 3. Também tem a questão de jogo competitivo, o DLSS 3 ele dá um lagzinho, né? Ele tem uma perda de input lag. Então, tipo assim, para competitivo já não é interessante. Para esses jogos com foco na campanha e na história, eu acho interessante. Então, assim, a tecnologia ela é muito bem-vinda e a gente torce para que os games adotem ela, mas não é todo jogo que vai ter. Então, eu vejo o DLSS 3 como um diferencial a mais para a 4060 Ti, mas não como algo absoluto. Agora, analisando o poder bruto, a performance bruta das placas, né, 1080p. O que acontece, pessoal? Você observa que no Assassin's, no God of War, no Spider e no The Last of Us, a 6750 ganhou. Pelo lado da 4060 Ti, a gente tem vitórias no A Plague Tale, no Callisto, no Dead Space, Far Cry, Resident, que a 4060 Ti conseguiu entregar mais. E a gente tem alguns empates, né? A gente tem praticamente empate em Cyberpunk, empate em Hogwarts, empate em Red Dead. Quando a gente pega todas as médias, a gente chegou exatamente no mesmo resultado, com um quadro de diferença para ambas as placas, tanto na média quanto na mínima. Então é empate, cara. As duas placas performaram no mesmo patamar. O The Last of Us, ele é o caso à parte aqui pra gente comentar, porque a VRAM faz muita diferença nele. Aí os 12 GB de VRAM na 6750 brilharam. Você vê que brilhou tão forte que a diferença é grande, né? É uma diferença de quase 20 quadros. Você vê que a média da 4060 Ti não bate nem a mínima da 6750. Impressionante como a 4060 Ti perdeu desempenho por conta do swap. Lembrando que a 4060 Ti está capada pela NVIDIA X8, né? Então o swap ela apanha mais ainda. O The Last of Us ficou evidente isso. Outros jogos pesados, vamos pegar o Hogwarts, vamos pegar Callisto e vamos pegar a Plague Tale. Apesar de serem pesados, são jogos que não exigem tanta VRAM, pelo menos em 1080p, então a gente não observou esse derretimento não. É aquela pergunta, né? Será que os futuros lançamentos, né, eles vão ser mais exigentes com relação aos 8 GB? Eu creio que não. Talvez um joguinho ou outro. Por quê? Porque a própria AMD tá lançando, né, lançou a RX 7600 com 8 GB, então existe muita placa de 8 GB. Então, pelo menos para Full HD, eu acho que essa situação dos 12 GB vai ser bem pontual. Pode sim ter algum jogo ou outro. A performance relativa ficou então um empate, tá? A 6750 operando no PCI 4.0 com Smart Access Memory, ela empata com a 4060 Ti operando no PCI 4.0. A NVIDIA, ela não está nem aí para resize. Eu ativo, tá? Então o meu PC, quando eu testei a 4060 Ti, o resize bar está ativado, só que eu não considero. Por quê? Para você ter realmente o resize, você tem que forçar via software da NVIDIA. E dependendo da configuração que você dá, dá diferença de performance. Então eu prefiro não fazer, deixar padrão. A AMD no padrão funciona, a NVIDIA não funciona. Então assim, né, a gente sabe que o resize dá resultado para a AMD e é simples ativar, então a gente testa, como os outros reviewers também, a gente testa a AMD com o resize ativado. E a NVIDIA a gente testa com o resize ativado, embora a gente saiba que na prática não está funcionando, né? A 6750 XT operando no PCI 3.0 sem resize, sem nada, só o PCI 3.0 bruto, cara, ela entregou a mesma performance da 4060 Ti no 3.0. Eu achei surpreendente isso também. E a 3060 Ti GDDR6X ficou lá embaixo, uma diferença de 8,5%, né? Com relação à melhor performance da 4060 Ti e da 6750. E uma diferença de 3% com relação a 6750 4060 Ti operando no PCI 3.0, tá?
Quad HD na tela para você. Essas placas novas que chegaram no mercado, 4060 Ti, RX 7600 pelo lado do AMD, não são indicadas para rodar em quad. Significa a gente dizer que a 6750 da geração passada também vai ter uma tendência, com o passar do tempo, de migrar para Full HD. Hoje, você consegue jogar tanto com a 4060 Ti quanto com a 6750 em quad nativo. Você tem todos os jogos Ultra, apenas um jogo que eu apliquei no alto. Então nós temos aí 92% do cenário você conseguindo Ultra nativo em quad HD, que é uma coisa surpreendente, né? Mas daqui em diante, com o passar do tempo e dos lançamentos, essa questão do quad começa a perder espaço para essas placas. Quando a gente observa o cenário, você tem 7 jogos que a diferença é de 0 a 3 quadros, então a gente considera até empate. 2 jogos a 4060 Ti vence. Ela venceu em Callisto e ela venceu em Resident 4 Remake. E é até interessante que os 2 jogos são patrocinados pela AMD e só tem FSR, e a 4060 Ti levou a melhor, é até engraçado isso. Pelo lado da 6750, ela vence em God of War, ela vence em Spider e ela vence em The Last. E em The Last a gente tem um derretimento da 4060 Ti por conta de VRAM. Dos 12 jogos que a gente testa, o The Last é o que mais pega com relação a VRAM, tá? É o único jogo da nossa bateria de testes que realmente a VRAM ela sente bastante, por isso que você vê esse derretimento ainda maior em Quad HD. Quando a gente pega a média de todos os jogos, a gente observa que deu empate na média, na questão da performance, e 1% da 6750 ficou melhor, representando 8%. Tá? Sobre essa questão dos 12 GB, eu vou comentar nas considerações finais. Tá? E a performance relativa em Quad HD, a gente tem aí 6750 no topo, uma diferença pequena para a 4060 Ti. A 6750 operando no PCI 3.0 sem nada, com o resize desativado, né, sem nada. E ela tem a mesma performance da 4060 Ti, elas empataram mesmo em quad. E a 3060 Ti GDDR6X está lá embaixo. Tem uma diferença de 10% para a 6750. Eu até me surpreendi, eu achava que a diferença da 3060 Ti GDDR6X para 6750 seria menor. Então até que a 6750 me surpreende até com relação a 3060 Ti GDDR6X. E aí, Guigão, o que você achou desse comparativo? Bom, empate nas médias. A mínima da 6750 foi um pouco melhor. Tá vendo, cara? É os 12 GB de VRAM, não é? Fala a verdade. Tem sim seu peso em alguns jogos, né? E o jogo que mais a gente observa essa questão da VRAM é o The Last of Us. Daqui em diante, esse vai ser o padrão, ou seja, daqui em diante, 12 GB vai realmente fazer diferença? Na minha opinião, vai em Quad HD. Então, em Quad HD, 12 GB vai ser um diferencial. E se você quer rodar em Quad e quer uma placa custo-benefício para Quad, sem ser a nova geração, é interessante a 6750 para você. Por quê? Não é só VRAM. Quad HD daqui em diante, a 6750 deve perder bastante performance. Hoje você joga nativo. Mas daqui em diante, com os novos lançamentos, você deve ter que apelar para o FSR. Só que você vai jogar. A 4060 Ti, se o jogo não tiver DLSS 3, você não vai jogar em quad. A Nvidia já colocou a 4060 Ti na categoria 1080p. Justamente já prevendo que Quad HD vai ser complicado rodar daqui em diante. Aí você do outro lado que vai ter que resolver. As duas placas têm os seus lados positivos e negativos. O positivo da 6750, essa questão da VRAM, ela já tem de folga, né? Ela tem de sobra. Vai fazer diferença para Quad. Para Full HD, não. Por quê?
Os novos lançamentos, mesmo da AMD com a 7600 e a 4060, 4060 Ti, estão vindo com 8 GB. E as desenvolvedoras precisam vender os seus jogos. Então, para Full HD 8 GB ainda vai se manter. Agora é aquilo, se você quer jogar em quad mesmo com FSR ou DLSS, a tendência é que a 6750 ela tenha um resultado melhor em quad. Ela também tem um barramento mais rápido, né? Uma banda de transferência de dados mais rápida. E ela é x16, o que ajuda a 6750 a envelhecer melhor em Quad HD. Então, se você quer um custo-benefício para Quad, pega a 6750. Estou sendo bem direto. A questão de driver da AMD melhorou muito, mas ainda não é perfeito. E se você for jogar um jogo muito leve, um jogo muito antigo, você vai precisar saber configurar o jogo muito bem, porque se você deixar a placa da AMD muito ociosa, ela costuma dar umas engasgadas de spike e stutterings, porque o driver ele meio que desliga. Tem melhorado isso com as correções de driver, mas ainda acontece. Jogo pesado, você não vai ter dor de cabeça com AMD, tá? Eu já estou só falando isso porque tem inscrito meu que já me pediu socorro com relação a 6750, com relação a driver, tá? Os pontos positivos que a gente observa na 4060 Ti. Para quem eu recomendaria 4060 Ti? Bom, primeira coisa para trabalhar. Então, se você é youtuber, se você é influencer, se você é editor profissional de vídeo, se você vai trabalhar com render, a 4060 Ti é muito, mas é muito superior à placa de AMD. Apesar de eu não ter trago testes profissionais, mas a NVIDIA sempre deu um couro na AMD e a nova arquitetura da NVIDIA é mais eficiente. Então, para trabalhar, a 4060 Ti não tem discussão, é a melhor opção, tá? O AV1 completo é muito interessante, melhora demais a qualidade dos vídeos. Então, gravação de gameplay, live stream, edição e renderização, a 4060 Ti é uma delícia. Então, isso é um ponto favorável à NVIDIA. Depois disso tem o broadcast, né? As tecnologias do NVIDIA Broadcast que fazem diferença sim para a influência e produtor de conteúdo. Bom, driver da NVIDIA ele é mais estável, ele é bem mais redondo que a AMD. Então, se você tem medo de driver, ou se você jogar muito jogo antigo, muito jogo leve, pega a placa da NVIDIA que é melhor. O driver da NVIDIA, quando a placa fica ociosa, é uma delícia, cara. Ele não dá problema. A AMD com ociosidade já tem mais problema. Então, você tem que entender o que eu estou falando. Eu gosto muito de jogo indie. Esses jogos indies que estão saindo aí a rodo, pega a NVIDIA. A AMD é interessante com os grandes lançamentos, com os jogos mais populares. Jogo desconhecido, jogo indie, cara, vai de NVIDIA porque você vai ficar mais bem servido. DLSS 3 a gente mostrou, hein? Vem falar que a gente não mostrou, a gente mostrou. E o erro da NVIDIA é querer vender DLSS 3 como se fosse a salvação da geração 4000 toda. Não é por aí. O NVIDIA, Starfield vai ter DLSS 3? Não. Ele vai ser lançado em setembro, então não é todos os jogos. Não é todos os jogos. Se fosse todos os jogos, desenvolvi o DLSS 3, independente se o jogo quer incrementar ou não, a tecnologia já está automática. Aí a gente poderia mudar a conversa. Se fosse todo santo jogo, é uma coisa. Não é. Vai depender das parcerias que a NVIDIA conseguir fazer. Será que o Hellblade da Microsoft vai vir? Por quê? O Starfield não vai vir. Então você vê que é uma tecnologia boa, só que depende muito de acordos, né? Não é a salvação. E você justificar um upgrade por conta de DLSS 3 é um absurdo. Então, assim, a NVIDIA, numa live minha, eu fui criticado por uma pessoa que eu até acredito que é ligado à NVIDIA, porque ela falou assim: você está criticando a NVIDIA por não ter dado um salto de poder bruto muito grande, mas os engenheiros, né, você deve entender mais que os engenheiros da NVIDIA. É, realmente. Porque, NVIDIA, você está arrebentando de vender nos Estados Unidos, não tá? Tá bombando lá as vendas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tá bombando, não tá?
A galera lá, cara, você não tá achando mais 4060 e 4060 Ti pra comprar, ou é o contrário? Ou lá, eles estão cortando o preço dia após dia porque não vende a placa. Por que não vende a placa NVIDIA? Quem tem uma 3060 Ti não vai fazer upgrade para 4060 Ti. Você tem que entender que só DLSS 3 e AV1 completo não basta. O cara, para fazer um upgrade, ele vai querer algo a mais, porque senão não vai fazer upgrade. Então, peraí, realmente, eu sou um cara brasileiro com superior incompleto e consigo entender que só um super sample, um AV1, não basta. Isso não é salto geracional. Então não é possível que um cara que estudou a vida toda, que trabalha com placa de vídeo a vida toda, não conseguiu entender isso. Realmente é interessante isso, desse ponto de vista. É uma vergonha. Realmente, se eu fosse NVIDIA, eu demitia muita gente, porque é um absurdo o que fizeram. É um absurdo o que fizeram. E estão perdendo dinheiro, e que isso sirva de lição. Porque o cara que está numa 3060, ele nem quer fazer upgrade. 3060. Só o cara que está numa 3050 que para ele faz algum sentido ir para uma 4060 ou uma 4060 Ti. Caso contrário, o cara ele pensa assim, se não for uma 4070, para mim nem compensa fazer upgrade. E aí, estão satisfeitos? Tá flopando as vendas, tá bom? Pô, não é possível, cara. Então assim, o DLSS 3, ele é uma tecnologia boa, eu não estou falando o contrário. Ele é uma tecnologia interessante. Tem um pouco de lag, sim. Principalmente um jogo competitivo. Jogo com foco na campanha, na história, jogando no controle, você não percebe. Mas se você for jogar no mouse e teclado, um COD Warzone, eu senti. E se for um cara que disputa campeonato, ele vai sentir. Se for um cara pro player, ele vai ver que realmente tem um lag que vai incomodar ele. Então, o que acontece? O DLSS 3 é um diferencial porque você consegue a 4060 Ti jogar em Quad HD com Ray Tracing tudo no talo. Ou você faz um 4K alto ou ultra sem Ray Tracing com DLSS 3. Eu vou fazer esse vídeo, viu, NVIDIA? Eu vou fazer esse vídeo com muito carinho. Só que ele não é tudo. Ele não é tudo. E não é todo o jogo. Eu espero assim que a NVIDIA repense muita coisa, porque a gente precisa de salto geracional daqui em diante. Porque realmente as vendas estão flopando, não é por acaso, né? E o que acontece, pessoal? Quem realmente for trabalhar 4060 Ti, é a minha dica. Quem for só jogar e tiver monitor Quad HD, a placa da AMD eu acho mais interessante. Essas são as minhas conclusões. Deixa o seu like se você gostou, se inscreva no canal e comente o que você achou. Eu vou nessa, aquele abraço, é nóis, até a próxima.